No vídeo de hoje você vai revisar comigo Sócrates a partir de 5 pontos. Eu vou mostrar a você o que é para Sócrates a essência do homem e como a partir disso Sócrates deriva a ideia de liberdade, a ideia de virtude, a ideia de felicidade e finalmente como Sócrates desenvolve o seu método de diálogo tão famoso. Sócrates foi um filósofo contemporâneo dos sofistas e, como tal, também tenta responder a questões voltadas para o homem, assim como esses sofistas. Sócrates, então, abandona a tentativa naturalista dos pré-socráticos de tentar encontrar a natureza primeira de todas as coisas, a arqué. Sócrates está interessado na essência do homem e em todas as interações que o homem tem com a polis e com o outro. Porém, Sócrates, diferente dos sofistas, acaba indo mais longe, porque Sócrates tenta e dá uma resposta para o que é a essência do homem. Ou seja, o que existe no homem que o diferencia das outras coisas que existem no mundo. E essa pergunta é muito importante porque, a partir da resposta dela, Sócrates vai derivar a maior parte do seu pensamento. E como a gente vai ver, e como você e eu vamos ver aqui, o conceito de liberdade, de felicidade, de virtude, até o método socrático, depende dessa resposta. Para responder o que é a essência do homem, Sócrates faz a separação entre o que ele acha que é um instrumento e o que é um sujeito. Bem, instrumento é algo que é usado para atingir outra finalidade que não ele. E o sujeito é o responsável por usar o instrumento. Para Sócrates, o homem, que é composto de um corpo e de uma alma, tem o corpo como instrumento e a alma como sujeito que utiliza as características do corpo, que é senhora do corpo. Ou seja, a alma, hierarquicamente, tem uma importância maior que o corpo, porque o sujeito, na verdade, é a alma, e não o corpo, não a junção. O sujeito é a alma, e a alma tem que controlar, tem que dominar o corpo. A essência do homem, portanto, é a alma. Para Sócrates, alma pode ser equivalente à razão, à personalidade do indivíduo. É muito importante que você saiba isso, porque a alma, entendida como razão a partir de Sócrates, é então compreendida também como conhecimento. Ou seja, a essência do homem para Sócrates é conhecer, porque a sua alma é assim, tem a natureza de conhecer as coisas. Essa é a essência do homem para Sócrates. E como consequência da alma ser a essência do homem, a tarefa que Sócrates assume para si mesmo é a de ensinar os indivíduos da polis, os indivíduos com o qual ele entrava em contato, a cuidar da sua própria alma. Cuidar da própria alma significa desviar de certos caminhos. Assim, para Sócrates, quando o indivíduo pensa, o sujeito pensa em cuidar de si, na verdade ele quer cuidar da sua alma. E Sócrates diz que assumiu para si a função de cuidar da alma e de ajudar as outras pessoas a entender essa diferença entre corpo e alma e assim cuidar da sua própria alma, uma tarefa dada a ele por Deus. Então Sócrates é um educador da alma, o educador que vai fazer o seu interlocutor, a pessoa com quem ele entra em diálogo, tentar compreender o caminho da alma e as verdades que estão contidas na alma para assim evoluir e chegar um pouco mais perto, mais próximo do que Sócrates entende por Deus. Derivando da essência do homem, o conceito de alma, de psique, surgem aí para Sócrates outros conceitos, como de virtude. Virtude, para os gregos antigos, significava areté, e areté queria dizer aquilo que tornava algo aquilo que ele é. Então, por exemplo, qual seria a areté de um cachorro? Seria ser um bom companheiro para o dono. E tudo que torna o cachorro um bom companheiro para o dono é
virtuoso. Então, como Sócrates entende que a essência do homem é a alma e o que torna a alma boa e perfeita para o homem é, então, virtuoso, então o que Sócrates entende como virtude? Para Sócrates, que entende a essência do homem como alma, como psique, como inteligência, a sua arqué, ou seja, aquilo que torna a alma boa e perfeita é o conhecimento, é o ato de conhecer. E quando a alma é privada de conhecimento, quando a alma não está conhecendo, então o indivíduo, obviamente, entra em ignorância e não é mais virtuoso. Ou seja, virtude para Sócrates é igual a conhecer, porque a sua alma é inteligência. E a essência do homem é propriamente conhecimento. É conhecer através de sua alma. E, em consequência, a essência do homem ser a alma e a virtude ser o conhecimento, os valores com os quais o homem deve se preocupar e os valores que para Sócrates são verdadeiros não são valores exteriores. Então, valores como, por exemplo, fama, poder, não dizem respeito ao homem, porque são valores que estão afastados da alma. São valores materiais e que não têm em si a finalidade. Ou seja, os valores virtuosos que para Sócrates têm finalidade em si mesmo são aqueles que levam a alma a se aperfeiçoar com o conhecimento. Então, esses valores que eu acabei de dizer, poder e fama, por exemplo, não dizem respeito ao aperfeiçoamento da alma e para Sócrates devem ser evitados. Também é bom que fique claro, você entende aqui como para Sócrates o corpo é um instrumento, os valores também ligados ao corpo não são valores em si mesmos, porque não dizem respeito à alma e ao conhecimento, e portanto também devem ser evitados. Então, como o culto à beleza, como o culto excessivo à saúde, a excelência do corpo para Sócrates não são valores virtuosos, porque não estão ligados ao conhecimento e ao aperfeiçoamento da alma. Indo nessa direção, surge então o conceito de liberdade. Liberdade para Sócrates é autodomínio. O que quer dizer autodomínio? É o controle da animalidade do corpo, ou seja, dos sentidos, a partir da alma, a partir da razão, a partir da inteligência. Isso quer dizer que o sujeito deve se controlar quando estiver sob certas circunstâncias que o corpo nos obriga a estar. Por exemplo, é o controle da razão sobre o momento de fúria, é o controle sobre o estado de prazer, de dor, etc. Isso é o autodomínio. E esse autodomínio pode ser equivalente à ideia de liberdade. A alma só é livre quando consegue controlar esses aspectos de animalidade do corpo. E, consequentemente, como o homem livre é aquele que, através de sua razão, através de sua alma, da psique, consegue controlar os instintos do corpo, a essa animalidade, o escravo é justamente o oposto. O escravo é aquele que se deixa dominar por essa instintividade e acaba agindo quando está sob o domínio de certos instintos. Por exemplo, raiva. O escravo é aquele que é dominado pelos instintos e que acaba agindo quando está sob o domínio dos instintos, quando deveria ser o inverso, quando a razão deveria controlar os instintos. Então, Sócrates deriva ainda disso a ideia de autarquia, de autonomia, que é esse controle absoluto dos instintos a partir da razão, da mente e da alma. Porque ele pensava assim, Deus é um ser que não necessita de nada, porque já é Deus, é um ser perfeito. E quanto mais o homem conhece e quanto mais o homem controla a sua instintividade, quanto mais o homem, então, se aproxima de Deus, não que isso seja possível integralmente, mas quanto mais o homem se Deus,
mais ele ganha em autonomia, ganha em autarquia, e mais o homem é livre, porque ele vai deixando de lado essas prisões que o corpo põe à alma. E quando o homem vai deixando de lado essas prisões, ele pode alcançar a eudaimonia, que nada mais é que a ideia socrática e a ideia grega de felicidade. Ou seja, o que é felicidade para Sócrates? Em geral, para os gregos, eudaimonia significava ter um daimonion, que significava, entre aspas, um demônio, que lhe garantia boa sorte e era uma espécie de guardião para a pessoa. Para Sócrates, ter felicidade deriva, então, da sua ideia de essência humana, de alma e de psique. Então, ser feliz para Sócrates é não depender do corpo, de coisas exteriores, é ter a alma ordenada, organizada e ter na virtude um fim nela mesma. Então, felicidade é isso. É não depender do corpo, é a virtude como fim nela mesma, ou seja, o conhecimento, a inteligência. Isso é felicidade para Sócrates. E ter esse daimonion, que o próprio Sócrates assume que tem em várias passagens de diálogos diferentes de Platão, mas na apologia, ou seja, quando Sócrates está se defendendo em julgamento sobre aquelas acusações postas a ele, de corromper a juventude, de cultuar outros deuses, Sócrates fala sobre esse daimon, que é, na verdade, uma voz que não permitia que ele fizesse certas coisas, mas não lhe induzia a fazer nada. Então é isso felicidade para Sócrates, é hierarquicamente valorização da alma e da virtude, ou seja, tudo que faz a alma ficar melhor ainda, boa e perfeita, ser aquilo que ela é, conhecimento, para Sócrates torna o homem feliz. Finalmente a gente chega no método socrático de diálogo. E como não é nenhuma surpresa, isso também depende do conceito de essência do homem para Sócrates, ou seja, a maneira que Sócrates dialoga com as pessoas, com os seus interlocutores, depende diretamente da maneira que Sócrates entende a essência do homem. Então, a finalidade do diálogo de Sócrates com as pessoas é fazer uma limpeza, digamos assim, na alma. Limpeza de quê? Limpeza das ilusões de conhecimento que essas almas, porventura, venham a ter. Isso quer dizer que, se uma pessoa, por exemplo, tem em si o conceito de beleza, e esse conceito, quando investigado por Sócrates através das outras características do seu método, se apresenta fraco, isso é uma ilusão, é um conceito que não vai levar a lugar nenhum e que, portanto, Sócrates, como esse educador com essa tarefa de tirar a ilusão da essência do homem, de fazê-lo conhecer melhor através de caminhos virtuosos, assume essa tarefa de retirar essa ilusão. Então, o debate com Sócrates pode ser caracterizado como uma investigação da alma, um certo tipo de purificação da alma. Purificação no sentido de remoção dessas ilusões de conhecer. Então, para Sócrates é muito importante o conhecer a própria alma, porque conhecendo a própria alma, somos capazes de remover da gente essas ilusões que podem nos atrapalhar no caminho de alcançar a verdade, de atingir a verdade sobre alguma coisa. Ou seja, isso quer dizer que a finalidade do diálogo para Sócrates pode ser dita de duas maneiras. Ela é tanto educativa, ou seja, ela tem uma função de educar as pessoas, e também tem uma função ética, por causa da ideia de virtude. Quando a alma é investigada, acaba se removendo essas questões do corpo e indo para definições que têm mais a ver com a ideia de alma. Qual é a estrutura do diálogo, então, de Sócrates? A estrutura do diálogo é refutação e maiêutica. Claro que existe a ideia do não saber e a de ironia. Sócrates utiliza esses dois últimos, não saber e a ironia, para refutar as pessoas e, assim, fazer nascer delas as verdadeiras ideias que são importantes para conhecer a verdade. Ou seja, o trabalho de Sócrates é como uma limpeza, uma desinfecção da alma
de todas essas ilusões que podem nela estar, e assim fazer o que já existe na alma. E isso é muito importante. Sócrates só faz nascer os conceitos que já estão contidos na alma. É uma certa ideia de rememoração, e aqui num vídeo mais longo talvez eu poderia explorar que a alma já traz consigo certas ideias e certos conceitos que Sócrates faz, vem da ilusão, fazendo relembrar. Mas então como é que se dá esse trabalho socrático de refutação e de maiêutica? A primeira coisa que se lembra quando se fala de Sócrates talvez seja a sua posição de não saber. Aquela tão famosa frase que diz que Sócrates não sabe e que só sabe que ele não sabe. Na verdade, é uma postura estratégica para o debate. Isso não significa que Sócrates não sabe de nada. Na verdade, ele sabe, claro, de alguma coisa, e sabe que o seu conhecimento, que as verdades que tem em si, quando comparadas a Deus, são ínfimas. Então ele diz isso por dois motivos. Ele diz isso quando visto da perspectiva dos homens e quando visto da perspectiva de Deus. Quando visto da perspectiva dos homens, é uma estratégia para fazer com que aqueles homens com que Sócrates debate tenham que definir as coisas que dizem. E ao fazer isso, acabam caindo em contradições. E Sócrates entra em um círculo de me defina isso porque eu não sei. E na tentativa de definir cada vez mais claramente, as pessoas acabam caindo em contradição e acabam tendo que afirmar para Sócrates a sua ignorância. Quando comparado a Deus, o não saber é em relação a tamanho mesmo. Para Sócrates, o conhecimento de Deus dá-se da dimensão do universo até o homem. Então, Sócrates, que é um homem, quando comparado a Deus, o seu conhecimento é ínfimo, e por isso também ele não sabe. Então, esse não saber tem essas duas perspectivas que você deve saber. Agora, por que na dimensão dos homens, Sócrates, além de estrategicamente ter essa posição, também fala em não saber? Olha, Sócrates, como eu disse no início do vídeo, é contemporâneo aos sofistas e, como tal, também deixa de lado a ideia de tentar explicar a natureza primeira de todas as coisas através de uma arqué, de um princípio único, porque percebeu que muitos desses filósofos da natureza deram definições diferentes sobre a mesma coisa. Então, não é mais interessante debater essas características da natureza, porque, de alguma maneira, elas já foram exaustivamente debatidas e não se chegou a nenhuma conclusão. Então, Sócrates passa para a questão do homem, como os sofistas. Porém, vai mais fundo, como você vai vendo. O não saber de Sócrates também é uma ruptura com o pensamento dos sofistas. Olha, sofista significa sábio. E Sócrates chega para debater dizendo que não sabe nada. É um ponto de ruptura porque os sofistas pretendiam ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa que se propusesse a pagar, muito baseado em retórica. E Sócrates não. Sócrates quer, na verdade, fazer uma investigação da alma para eliminar esses males que eu já falei. E também é uma ruptura com a postura política, com a postura dos artesãos que diziam que sabiam de tudo quando se referia à sua área e acreditavam que queria dizer que sabiam de tudo em relação a todos os outros aspectos da polis, por exemplo, quando não. Então eles eram acríticos e eram ignorantes para Sócrates. Então essa postura do não saber é uma ruptura com todas essas características. Então resta saber o que é ironia e o que é maiêutica para Sócrates. Ironia pode ser traduzido como uma simulação. A ironia era um conjunto de artimanhas que ele usava durante o diálogo para fazer aquela pessoa com que ele conversava, com que ele dialogava, entrar em contradição. E aí perceber a si mesmo, quer dizer, perceber as ilusões que estavam contidas em sua alma e tentar removê-las. Então, assim, Sócrates assumia a postura da pessoa, dizendo, olha, eu também defendo isso que você defende, mas eu não sei nada sobre isso. Por favor, me explique da maneira mais básica, me explique da maneira mais fácil, da maneira mais clara. E quando o indivíduo tentava fazer isso, Sócrates ainda não dizia que ainda não entendi, e ia mostrando as contradições que aquela definição apresentava e pedia novamente uma definição mais clara. Então, assim, fazendo com que chegasse no extremo da definição e que o indivíduo que tentasse definir, por exemplo, o que é justiça ou o que é beleza,
entrasse numa definição e finalmente dissesse: Sócrates, então eu não sei o que é justiça, eu não sei o que é beleza, eu não sei o que é ética, eu não sei, porque tudo que eu já te disse, que eu achei que eu sabia, tu me mostrou que tem uma contradição, que tem um problema. Então, essa era a ironia, era de assumir essa posição, junto com o não saber, a posição do sujeito pedido. E resta, então, a maiêutica. Maiêutica, em grego, significa dar à luz. O trabalho das parteiras, das obstetras, era isso, dar à luz às crianças. E Sócrates, então, dizia que a sua filosofia, afinal de tudo, tinha essa função, que era dar à luz, mas não a bebês, claro, dar à luz a ideias. E Sócrates só pode ajudar o indivíduo nesse processo de dar à luz, se essa ideia já tiver no indivíduo. Faça analogia com uma mulher grávida, por exemplo. A mulher só vai dar à luz a uma criança que ela já tem gerado dentro. Então, a ideia precisa estar na alma do indivíduo para que Sócrates faça a ideia vir ao mundo. Mas veja todo o processo. É preciso entrar na investigação da alma. É preciso remover da alma as ilusões. É preciso procurar caminhos virtuosos, caminhos que afastem a animalidade do corpo. E, finalmente, quando eu tenho ideia da minha própria alma, que eu conheço as minhas próprias ilusões, que eu desfiz essas ilusões, é que, finalmente, eu posso perceber as ideias verdadeiras que existem em mim. E quando eu perceber essas ideias verdadeiras, eu ainda preciso de alguém para fazer com que essa ideia surja, que essa ideia floresça. E Sócrates assume essa atividade de educador, dada por Deus a ele, de fazer com que os jovens da polis e quem viesse a seu caminho debater, tivessem se finalmente encontrado o caminho verdadeiro da sua alma, da inteligência, da psique, que é rememorar essas ideias. Não criar, mas rememorar essas ideias que estão contidas na alma. Se esse vídeo for relevante para você, se inscreve nesse canal, clique em gostei, porque além dos vídeos para o Enem, também vou fazer vídeos de filosofia relacionados com questões da vida que de repente podem ser muito importantes para você. Então, até mais, boa prova. Meu nome é Maximiliano, sou professor de filosofia.